Em 2006, o Rio de Janeiro se preparava para receber os Jogos Pan-Americanos e então o prefeito César Maia deu uma entrevista que falou das autodefesas comunitárias. Ele estava falando das milícias como um problema assim muito menor do que o tráfico naquela época. Hoje, elas ultrapassaram o tráfico no domínio de territórios naquela cidade. E o meu convidado, o Bruno Paes Manso, autor de A República das Milícias, ele vai saber me responder, Bruno. As autoridades, elas dormiram no ponto ou acreditaram mesmo que as milícias poderiam ajudar a administrar? Eu acho que elas acreditaram. Eu acho que elas acreditaram porque o Rio era uma cidade muito traumatizada, né? Porque os conflitos de mercado se davam na Zona Sul, no centro, né? Entre, às vezes, aquelas balas traçantes, a gente via, era muito presente, diferente de São Paulo, que era na periferia. E quando a Zona Oeste começou a crescer e ganhar população, a partir dos anos 2000, o Rio das Pedras, por exemplo, e Campo Grande e Santa Cruz, eram bairros onde as facções não tinham chegado com força e tentava se perguntar por quê. E muito se atribuía à organização da própria comunidade em evitar que os territórios deles fossem dominados pelas facções. E tinha toda uma discussão antropológica, inclusive, para tentar entender Como que elas se organizavam? Era o começo das milícias. Era o começo das milícias. Eles eram chamados de mineira na época, mas eram um grupo policiais matadores que assumiam a defesa da própria comunidade e passavam a ter relação com as instituições. Inclusive, um dos milicianos foi ser administrador regional na prefeitura, outro se elegia deputado, começou a ter um envolvimento uma respeitabilidade, direto, uma respeitabilidade em defesa dessa hora. O César Maia disse isso, mas em 2022 agora ele foi candidato a vice-governador junto com Marcelo Freixo, que foi responsável pela CPI das milícias. Exato, E ele diz o seguinte: você estava certo e eu estava errado, e por isso que eu estou com você. Eu admito, eu errei. Por que ele errou daquele jeito tão flagrante naquela época? Porque eu acho, Marcelo, que uma das coisas que a gente brasileiro acredita mesmo é que violência produz ordem. E as pessoas acreditam no papel da guerra e da violência de que seu exército vai vencer. Ainda acreditamos nisso. Acredita. Né? Eliminando o seu inimigo é como se ele desaparecesse. Parece realmente que o mundo fica mais tranquilo sem ele, né? E da mesma forma você tem um aspecto que as pessoas enxergam, essas pessoas, um aspecto pedagógico na violência.